Oi, gente! Hoje trataremos uma belíssima matéria que são as foliações. Dedicaremos a aula de hoje a estudar as foliações. Vou resumir os principais conceitos e apresentar as características dos diferentes tipos de foliação que podemos encontrar. O que é uma foliação? Uma foliação não é mais do que a repetição de uma feição planar de forma constante numa rocha. É a estrutura que com maior frequência identificamos e medimos quando estudamos afloramentos em ambiente metamórfico. A trama foliada de uma rocha é determinada pelo arranjo paralelo dos componentes minerais da mesma. Essa organização interna dos componentes vai se manifestar macroscopicamente através dos planos de foliação. O espaçamento entre as superfícies de foliação pode apresentar dimensões variáveis, desde microscópicas até centimétricas. E esses planos de foliação, em ocasiões, aparecem muito bem definidos, como nesse filito que vemos na fotografia superior, mas também podem ser bem irregulares e algo difusos, como vemos nesse exemplo de uma rocha calcisilicática foliada. Dentre as estruturas foliadas podem ser diferenciadas as foliações primárias, que estão relacionadas com os processos de formação das rochas. É o caso da estratificação e a laminação nas rochas sedimentares ou a estratificação e bandamento magmático nas rochas ígneas. E as foliações secundárias, que são aquelas geradas por deformação e metamorfismo que afetaram rochas persistentes. As foliações secundárias, por sua vez, podem ser não tectônicas quando são originadas apenas por soterramento e compactação dos materiais rochosos. E, logicamente, também podem ser tectônicas quando são causadas por esforços em ambientes tectonicamente ativos. É muito comum que num determinado estudo identifiquemos mais de uma foliação. Nesse caso, para designar as foliações, utilizamos a letra S, com um subíndice que indica a ordem cronológica das mesmas. As foliações primárias, que muitas vezes são ainda preservadas nas rochas metamórficas, sempre vão ser identificadas com a designação S0. E já as foliações subseguintes vão ser identificadas com subíndices numéricos de acordo com sua ordem cronológica. A fotografia mostra uma sequência sedimentar com intercalação de rochas pelíticas e calcárias afetadas por metamorfismo de baixo grau. A estratificação então é definida como S0 e a clivagem ardosiana que afeta os metapelitos é definida como S1. O desenvolvimento das diferentes classes de foliação está diretamente relacionado com o grau metamórfico que afetou a rocha. A blastese, associada aos processos metamórficos, também vai imprimir características texturais que vão ser determinantes no tipo de foliação gerada. Então, progressivamente, com o aumento do grau metamórfico, teremos o mundo das clivagens, certo? Com clivagem de compactação, clivagem ardosiana e clivagem filítica. Com as transformações metamórficas e o incremento no tamanho dos grãos, as rochas passam a desenvolver a xistosidade e, conforme aumentam esses processos metamórficos, já temos o desenvolvimento da foliação gnáisica. Quando se iniciam os processos de fusão, já com condições de temperatura mais elevadas, começam a aparecer feições estruturais migmatíticas. Os tipos básicos de foliação secundária mais frequentes são então clivagem, xistosidade, bandamento gnáisico e foliação milonítica. A clivagem é uma foliação característica das rochas de granulação muito fina. Essa foliação se manifesta macroscopicamente através da fissilidade das rochas, porém tem sua origem a nível microscópico com a organização plano-paralela dos componentes minerais.
A clivagem é característica do nível estrutural médio da crosta e, como em todas as foliações, o plano de clivagem coincide com o plano XY da deformação. A clivagem de compactação é uma foliação não tectônica gerada em decorrência do soterramento das rochas sedimentares. O resultado é uma acentuação da foliação primária gerada através de processos de reorientação de grãos, colapso de poros e dissolução por pressão. Considerando agora as foliações tectônicas, começaremos pela clivagem ardosiana. Essa clivagem é gerada a partir de protolitos de granulação muito fina e, como toda foliação, desenvolve superfícies subparalelas que se caracterizam por serem bem lisas. Se consideramos uma rocha sedimentar, por exemplo um pelito, com uma foliação primária S0 horizontal e a ação de esforços tectônicos laterais, os planos da clivagem ardosiana começam a formar-se com orientação perpendicular aos esforços laterais. No estágio inicial, se desenvolve a clivagem de fratura, que é uma foliação espaçada caracterizada pela formação de planos discretos de foliação, denominados domínios de clivagem, aqui identificado com as linhas azuis, separados por domínios onde não há formação de clivagem. Esses domínios recebem o nome de microlitons. No estágio mais avançado, encontramos o que alguns autores denominam de clivagem em lápis. Nesse caso, continuamos tendo uma foliação espaçada, porém, o espaçamento entre os domínios de clivagem é menor. A denominação de clivagem em lápis vem do fato de que a partição da rocha gerada pelas duas foliações aproximadamente perpendiculares, S1 e S0, gera peças com formato de bastão ou, se quiser, de lápis. Quando a evolução da foliação progride ao ponto de reduzir o espaçamento entre os planos de clivagem a níveis microscópicos, é atingida a condição de foliação contínua que define a clivagem ardosiana. Para ilustrar esses conceitos, vemos na primeira fotografia a clivagem de compactação presente nos membros metapelíticos da sequência e, na segunda fotografia, um exemplo de clivagem ardosiana. No desenvolvimento da clivagem podem intervir processos tais como a dissolução de quartzo, difusão via úmida dos componentes dissolvidos, reorientação dos argilominerais sempre perpendiculares ao esforço principal e crescimento de minerais paralelo aos planos de clivagem. É frequente que a origem das dobras esteja vinculada à formação de clivagem de fratura. Nos estágios iniciais da deformação, as clivagens frequentemente se organizam com uma configuração convergente ou divergente em relação ao centro da dobra. Já nos estágios mais avançados, os planos de clivagem aumentam em frequência e tendem a orientar-se paralelos ao plano axial da dobra. Nesse caso, a clivagem pode ser chamada de clivagem de plano axial. Aqui observamos uma sequência metasedimentar onde pode ser reconhecida a foliação S0, que representa a estratificação. A sequência encontra-se dobrada, como pode ser apreciado, e o desenvolvimento da clivagem S1 paralela ao plano axial da dobra. A clivagem filítica aparece com o aumento do grau metamórfico, que envolve o crescimento de filosilicatos a partir dos argilominerais, a incipiente diferenciação entre domínios de quartzo e feldspato e micas, e o concomitante aumento no tamanho de grão.
A diferenciação entre as clivagens filíticas e ardosiana é que, analisando uma amostra de mão com auxílio da lupa, já podem ser visualizadas as micas. Quando a clivagem filítica domina a rocha, falamos de um filito. O aumento do metamorfismo é acompanhado pelo incremento do tamanho dos cristais e por uma separação mais marcada entre domínios de quartzo e feldspato e micas. Isso leva à formação da xistosidade, que podemos observar de formas diferentes nesses três exemplos. A xistosidade é uma foliação que já vai perdendo a planaridade, em virtude da presença dos minerais, cujo hábito não é tabular e que apresentam um tamanho de grão maior. Aqui observamos um plano XY de um xisto, onde a olho nu podemos observar a presença de micas. A acentuação da blastese e a separação em domínios ricos em quartzo e feldspato e domínios enriquecidos em micas leva à formação do bandamento gnáisico ou foliação gnáisica, que consiste na intercalação de bandas planares ou lenticulares mais ou menos bem definidas. Essas bandas se dispõem de forma paralela e permeiam a rocha na sua totalidade. Esse tipo de bandamento se produz através da segregação metamórfica, que agrupa os minerais em bandas leucocráticas, com quartzo e feldspato, e bandas melanocráticas com mica, anfibólios e outros minerais máficos. Quando são atingidas as condições de pressão e temperatura que possibilitam a fusão dos componentes minerais, começam a aparecer as evidências dessa fusão parcial, que se manifestam nas características do bandamento. Texturalmente, essas rochas podem ser caracterizadas como gnáeis migmatíticos. Quando a deformação plástica é extremamente intensa, a estruturação inicial pode ser completamente apagada e substituída por uma nova organização planar. Para ilustrar esse fenômeno, simularemos a deformação plástica desse conjunto de objetos simples que podem representar os componentes de uma rocha. Inicialmente, desenvolveremos a deformação por cisalhamento puro e, num segundo momento, realizaremos o mesmo processo através do cisalhamento simples. Em ambos casos, observamos que o resultado é uma rocha bandada com a orientação da foliação totalmente redefinida. A fotografia que vemos aqui embaixo é de um gnáis com dobras isoclinais, representando um caso de transposição. O universo das foliações é extremamente vasto e podemos afirmar que as rochas metamórficas, na sua grande maioria, são foliadas. Vamos ver alguns exemplos complementando as fotografias já mostradas. Uma foliação milonítica com porfiroblastos e os planos de foliação bem definidos. Um gneiss migmatítico, rico em anfibólios. Um quartzito foliado. Muitos autores argumentam que os quartzitos não podem apresentar foliação, porém aqui a prova de que isso é uma realidade possível. Aqui vemos uma rocha com aspecto gnáisico, porém o bandamento observado é um bandamento primário herdado, que podemos definir como S0. Mármores folhados com definição de bandas com aspecto gnáisico. Essas bandas obedecem a uma estratificação primária, provavelmente associada a uma variação de composição. Quando vemos a rocha fraturada, esse bandamento é imperceptível, porém na porção intemperizada fica evidente pela resistência diferencial dos minerais. Aqui um exemplo semelhante, um mármore impuro também folhado, com destaque para os budans formados a partir dos componentes mais competentes. Para ir finalizando, faremos uma breve consideração em relação às lineações. O que são as lineações? São aquelas feições lineares que encontramos nas rochas
que sempre apresenta uma direção com maior desenvolvimento em relação às outras duas. A classificação que eu gosto de utilizar para as lineações diferencia entre lineações superficiais, que são aquelas que estão restritas a uma superfície, como por exemplo as estrias de falha ou as fibras minerais, também encontradas nos planos de falha. As lineações penetrativas, que já fazem parte da trama da rocha, ou seja, que permeiam a rocha. O típico exemplo é o estiramento mineral. E as direções geométricas, que de alguma forma são invisíveis, não estão materializadas fisicamente nas rochas, geralmente, e podemos citar como exemplos eixos de dobras ou interseções entre planos. Aqui temos um exemplo de um tectonito do tipo L, com lineação de estiramento mineral, coincidindo aqui com a orientação da caneta. E o que é interessante desse tipo de lineações é que são indicativas da direção de transporte tectônico. E um outro exemplo de lineações que ocorrem em superfície são as estrias de falha, que observamos aqui numa zona de falha com vários planos de falha subparalelos. As estrias de falha, como sabemos, também são indicativas da direção do transporte tectônico. Depois dessa aula, fiquei morrendo de vontade de pegar minha bússola e meu martelo e ir para o campo. Espero que isso aconteça em breve com todos nós. Um abraço, pessoal!